E como estava previsto, chegamos à parte 3 e última parte do tema. Você sabe o que significa ideologia? Para entender mais sobre esse assunto tão atual, não percam a continuação da entrevista com a Beck e a Mafê do Brizola Cast. Mas se acaso alguém aí perdeu parte dessa entrevista, assista o vídeo da semana passada ou até mesmo o vídeo da semana anterior que deu início à série e saiba por que o termo ideologia é usado indevidamente e em muitas ocasiões. Será esse o seu caso? Então não percam! E aí, uma coisa que você comentou da afetividade, que eu acho interessante, que eu acho que me fez pensar, né? Mesmo o amor, né? Ele é colocado quase sempre em situações muito restritas. Então, eu acho que é isso que você está tentando trazer também pelo seu relato, né? Não sei. Pouco se fala, por exemplo, do amor fraterno, do amor de uma amizade. Sim. Ele nem é considerado na sociedade. Então, o que a sociedade considera dentro da lei? O conceito pai, mãe e filho. Então, você tem um monte de criança criada por avó, por exemplo, que já vão sair desse conceito fechado. Então, tem esse modelo impositivo para restringir esse próprio conceito de amor. Então, as pessoas, elas não se ajudam mais entre si. Um cidadão que está chegando do trabalho cansado, ele não cumprimenta nem o porteiro. Quando não, ainda vai xingar os colegas do trabalho, xinga no trânsito, porque está estressado com a vida corrida de viver para trabalhar e não ter tempo de descanso, aí desconta no amigo, no colega trabalhador. Então, eu acho que a gente está realmente perdido. A gente se perdeu, né, desse amor fraternal, de olhar para o semelhante, se reconhecer nele, ajudar o próximo, mesmo que seja para uma palavra, para ouvir o outro. E como você comentou há uns tempos atrás, a vizinha de porta, antes, ela vinha pedir um tantinho de açúcar, né, quando não tinha em casa. Hoje em dia, se batem na sua porta, você não abre. Você fica apavorado, você acha que o outro não é de confiança. Quem é? Quem é? Não é? Você pergunta quem é? Quem Olha no olho vivo lá para saber quem que tá do outro lado, né? E aí você fica com medo, né? Meu Deus, primeira impressão é essa. Então, além da gente estar muito perdido, a gente está muito assustado também nessa sociedade, porque ela tira muita coisa do suor do nosso trabalho e não dá nem um terço do que a gente produz. Fica tudo nas mãos de poucos e a gente, trabalhador, mais trabalha do que vive, é isso. Verdade. E essa questão que eu quero retomar sobre a questão da educação é que nesse vídeo essa senhora dizia que em países da Europa a educação ela fica na mão do Estado e quem determina o que a criança vai aprender, o que não vai aprender é a escola e os pais não têm o controle sobre os filhos. Então, por exemplo, se vai ter aula sobre sexo, sobre orientação, sobre reprodução humana, seja lá o que for, se os pais não querem que seja ensinado, o Estado teria total liberdade de até tomar a guarda da criança. E essa pessoa dizia que pessoas que se recusavam a esse tipo de educação perdiam muito mais facilmente a guarda dos filhos do que aqueles que praticassem alguma violência, né? Que isso para eles era intolerável. E aí eu fico pensando assim, aonde o Estado tem total liberdade, né? Assim, em algum país. Na verdade, tem toda uma discussão aí por trás que o que ela não estava querendo é que tivesse uma orientação adequada, né? Só que contado de uma forma que manipula as pessoas e não fazem com que elas entendam o que está por trás. Isso que é grave, né? O que está por trás é uma desinformação que ela quer que se perpetue
principalmente em relação à questão dos gêneros, né? De fato, tá deturpado, né, nesse caso. Então, a ideologia de gênero que eles falam, né? É o que eles estão fazendo. Para mim é isso. Eles que estão fazendo, né? Eles que estão fazendo. Quando a gente diz rosa é para meninas, mulher é do lar, azul é para meninos, homem que tem que sair para trabalhar. É isso que se prega, não era? Bela, recatada e do lar. Eles sempre falam isso, não é? É um conceito da ideologia esse. Isso que é a ideologia. Então, se tem ideologia de gênero, tá vindo desses caras aí, gente. Então, você faz todo esse estereótipo, oculta as construções de consciência reais, oprime as crianças, e o problema de quando você deturpa e confunde, você não fala do problema real, né? Que você estava comentando. Sim. Então, o que está acontecendo com as crianças, com as pessoas, né? Com as pessoas em geral, não só com as crianças. Então, você tem traumas, depressão, estresse. O que é que a Mafê... Eu estava até comentando com a Mafê, né? As questões de saúde mental, né? Que também se coloca, você tá com, como que chama? Burnout, né, Mafê, que você comentou? Burnout, que agora, que assim, esse sistema que a gente vive, ele quer sugar ao máximo, né? Então, minhas cachorras estão animadas aqui também. Então, assim, se você tá tendo você tá saturado, né, de trabalhar, saturado de pressão, de tudo, né? Aí eles criaram aquele negócio, você tá com burnout. Aí eles falam assim, você precisa de uma terapia porque você tá com burnout. Aí você vai lá na terapia pra você lidar com burnout. Com esse pane, né? Que você tá entrando em pane, né? Você tá pirando, você tá ficando louco. Sua saúde tá indo pro beleléu. E aí você vai na terapia para você lidar com a sua saúde indo pro beleléu e continuar trabalhando, continuar aí movendo a engrenagem. E qual é a psicologia que está por trás? O behaviorismo. Porque ela vai te condicionar a voltar a ficar exatamente onde você estava e sem reclamar agora. Você tem que superar. Os ratinhos de laboratório, gente. Sabe os ratinhos de laboratório que eles ensinam a bater o focinho no botão vermelho? É a gente. Exatamente. A gente tá batendo o focinho no botão vermelho. Desculpa aí, mas assim, justamente porque quando você chega num nível em que você quer superar, você quer superação, né? Você quer superar a contradição, você quer resolver o seu problema. Mas aí você vai fazer a terapia e ela te fala, não, você tem que entrar dentro de novo desse contexto aí e voltar a ter um comportamento adequado, behaviorismo. É behaviorismo, então é os ratinhos de laboratório mesmo. Com toda certeza, Mafê. É isso. Eu sei lá, eu acho que se um dia eu tiver com burnout, for pra terapia e a terapeuta falar alguma coisa, eu vou falar assim, toma no seu cu. Me deixa em paz. Quer saber? Devolve meu dinheiro que eu vou embora. Eu vou tomar uma pinga lá no bar que vai resolver melhor. Tô brincando, gente. Toda terapia é boa, viu? Não tudo você tem que saber, né? Onde você tá pisando, né? Na verdade. A terapia, ela não é ruim. O problema é a gente não solucionar o que tá aí por trás. No entorno. Isso o terapeuta não vai fazer, o sistema que tem que mudar. A gente precisa dos terapeutas, né? Mas só que é isso. Infelizmente, o trabalho de todos nós, né? Não só dos terapeutas, mas está nesse momento limitado, né? Tem um limite. Sim. E assim, é uma sociedade que é uma discussão, porque alguns dizem, não, a educação é o Estado, a educação é o dos pais. Mas hoje a gente sabe que muitos pais estão se omitindo dessa educação, e é por isso que tem discriminação, é por isso que tem bullying, é por isso que tem machismo, porque se a educação também tem que vir de berço, né? Os próprios pais, mas se eles reproduzem um pensamento que está aí configurado e, vamos dizer, justificado, que educação que vai dar para essas crianças? Então, primeiro tem que educar esses pais, né? E eles têm que quererem ser educados, não é verdade? E não é uma generalização, eu estou dizendo quando chega esses problemas que vêm à tona aí e por conta de não ter tido uma boa orientação. Não sei se vocês concordam.
se a educação vem desde o berço, é isso? Porque assim, se você não orienta seu filho, né, já sai de casa com ideias de discriminação, de preconceito, e de falta de educação. É o que você falou, já começa em casa, mas tem um problema, né? Tem essa esfera aí tradicional, a base acaba sendo moralista, opressora, os pais vão reproduzir, né? Na verdade, eles foram educados nesse sistema, vão reproduzir, e muitos vão achar que tá correto, porque se ele sempre aprendeu assim, né? Sim. Então, mas tem alguns pais, né, que ao lidarem com essas contradições aí que a gente está comentando, essas crises, buscam por verdade, se questionam para sair um pouco, né, desse modelo tradicional. Não dá para sair completamente, mas daí passam a dialogar, conversar com os filhos, tentam fazer melhor que as gerações anteriores, né, pensando na questão evolutiva histórica, né, que eu quero dizer. E tem um grupo que está nesse movimento, então busca por uma maior coletividade aí. De repente, não só cuidar dos próprios filhos, mas estar também ali em algum momento, né? Principalmente no mesmo bairro, né? Tem amiga que precisa ir trabalhar e eu não vou trabalhar. Então, você viu um movimento de mães e pais que fizeram isso, né? Então eu cuido dos seus filhos enquanto você trabalha, já que você não pode. Isso tinha muito, um pouco, né? Não era tanto, mas era um pouco. Um pouco disso aconteceu antes da pandemia, mas com a pandemia, todo esse pouco de movimento que existia ficou muito, né, impossibilitado, né? Então se perdeu. Então voltou-se nessa coisa de estar no modelo de casa tradicional. Então eu vejo a educação como um processo global. Então normalmente se coloca, né, normalmente não, né, por lei até, né, a gente coloca responsáveis nos cuidados nessa educação das crianças, os pais. Só que se a gente analisar bem, né, mesmo sendo isso no papel, eu, você, a Mafê, a gente foi educada e até hoje a gente é educada não só pelos pais, né? Não é só por eles lá de trás, mas foram também professores, os terapeutas que a gente falou, os avós, os irmãos, os tios. São e serão as nossas relações de afeto, de carinho que farão parte do nosso cuidado. Então, para mim, esse processo de aprendizagem, ele não se limita enquanto a gente estiver vivo. Então, Mafê me ajuda no meu processo educacional hoje, inclusive. Que bonito! E você ajuda no meu. A gente tem que evoluir de alguma forma, né, gente? Agora, são tantas deturpações que tem, né? Tantas mentiras que são passadas como verdades absolutas no decorrer do tempo aí, né? Como mostrar agora a realidade para as pessoas, que elas entendam, né? Que elas saem desse processo de alienação. O que vocês teriam para indicar para a gente? Para dizer, né? Que coisas a fazer tem, né? Eu gostaria de saber de vocês. Então, eu acho, Kátia, que uma das coisas que a gente pode fazer é passar a dialogar mais com as pessoas à nossa volta. Porque o diálogo vai envolver também o ouvir. O que essa pessoa tem a me dizer? E aí a gente vê se a gente chega num denominador comum, né? E porque se a gente chegar num denominador comum, a gente pode até tentar explicar entre nós, no nosso diálogo, uma versão mais próxima da realidade de todos. Então, esses diálogos entre os trabalhadores, eles se perderam. Então, você não se faz mais debate, você não tem mais conversa, mesmo estudo coletivo entre os trabalhadores, as organizações, né, muito se fala, as organizações sindicais também se perderam, né, nesse sentido organizacional, estão se perdendo, né. Você não ouve mais falar de greve, por exemplo. Por exemplo. Agora recente você teve, mas é aquela coisa, tem hora, data marcada, todo mundo já sabe, né? Então, eles estão meio desorganizados. Então,
a ala que a gente conhece, conservadora, totalitária, tomou conta até mesmo dos espaços religiosos. Então, antigamente, a esquerda ocupava esses espaços, que até hoje fazem parte desse cotidiano da classe trabalhadora. Então, o que eu acho é que a gente precisa se perguntar: o que será que aconteceu para que a nossa classe esteja ficando cada vez mais desorganizada, brigando entre si, não sabendo mais dialogar entre si, não sabendo mais ouvir o outro e saindo apontando dedos e fazendo um monte de pré-julgamentos? O que será que aconteceu? Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse processo de alienação não é de hoje, mas ele tem se acirrado de uma forma bem peculiar. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, no Brasil, quando foi na época da ditadura militar, tinha a repressão, não havia liberdade de expressão, e a gente tinha que lutar às escondidas, né? Porque a coisa existiu, embora muitos não acreditem. Então, hoje, por exemplo, a gente tem livre acesso à informação, livre acesso ao conhecimento. Você consegue fazer uma universidade online, né? Pelo computador. Você não precisa nem se deslocar, se for o caso. E a informação corre solta. Você pode peneirar e fazer um apanhado do que você quer, quais os jornais que você quer ler, tudo pelo computador. Você não precisa nem comprar mais o jornal que você pega em papel na mão. Para quê, né? Para que sujar a sua mão com tinta, né? Só que, junto com toda essa facilidade aí, com toda essa facilidade de informação, veio também junto a desinformação, né? Os fake news, as informações que não estão informando nada, que não estão te passando conhecimento. Porque uma coisa é informação verdadeira, e outra coisa é a manipulação por meio da informação, que já não é mais informação, né? Informação vem junto com o conhecimento, tem em si o conhecimento, mas se você passa ela pelo crivo do controle de massa, ela já deixa de ser uma informação verdadeira. Então, eu gostaria de saber se vocês veem saída para isso. Porque isso existe, né? Antes a gente era reprimida, não podia. Hoje tem, só que ela vem num emaranhado, num mar de informação que a pessoa não consegue filtrar, né? Então, qual a saída para isso aí? O que vocês acham? Eu acho que a gente está vivendo uma repressão, mas uma repressão diferente, ela é velada, né? É isso que você falou, no meio de tantas verdades tem muitas mentiras. Você não sabe mais o que é fake news, o que é notícia de fato, o que é um meme. Às vezes você tá achando que você tá vendo um negócio, mas na verdade é um meme, entendeu? Então, eu acho que essa questão da internet, essa questão do fácil acesso, foi ótimo, justamente para manipular a massa, porque é fácil, entendeu? Então, é muito difícil porque antes você se informava aonde? Quando eu tinha que fazer pesquisa de matéria de história e geografia, eu tinha que ir para a biblioteca e procurar uma enciclopédia e ver o que estava lá. A internet estava lá, mas não era tão fácil assim, não tinha tanta informação na internet. Então, hoje em dia, você entra em qualquer site, pega uma informação X, que às vezes nem é uma informação histórica de fato, entendeu? Às vezes é uma pessoa X que escreveu, assim, pegando coisa que acha que é. Tem muito disso, né, hoje. Tem muita gente que virou escritor de internet. E aí coloca suas opiniões sobre determinado assunto e acaba tomando como se fosse verdade. A Becca até colocou um meme no Facebook esses dias atrás que eu achei super engraçado, que é uma foto que, tipo, eu acho que você vai explicar melhor, Becca, que é a pessoa falando, podia ser verdade, mas é só uma foto que eu peguei em X lugar e você tá acreditando que é real, entendeu? Então, eu acho que ficou muito perigoso esse acesso, porque a pessoa não sabe mais distinguir. Essa questão. A gente não sabe mais distinguir o que é real ou não.
o que é seguro de confiar, o que não é. E aí a gente vê até a eleição, né? Eleição baseada em fake news. E o cara conseguiu convencer muita gente com umas histórias assim que você fala, meu, da onde que esse cara tá tirando isso? E o povo tomando como verdade absoluta, batendo no peito ainda, falando, o cara é verdade. Aí você vê que aumentou até o ódio, né? Pois Você é. vê que intolerância, entendeu? Você não consegue ter nem debate mais. Você não consegue mais imprimir sua opinião. Então isso é uma opressão, né? Se eu não consigo chegar num lugar e falar o que eu acho em determinado assunto, falar, eu acho que esse negócio não é bem por aí, né? E a pessoa fala, não, é sim! Mas por que você acha que é assim? Não interessa! O interessa é que eu acho que é e pronto. Então a pessoa não sabe nem por que ela acha aquilo mais. Ela lê... A Terra é plana, né? O homem não pisou na Lua. Exatamente. E aí você fala, não, mas por que você acha isso? Não, eu acho porque eu acho, eu li que é. Entendeu? A pessoa lê o que é, então é. Então, ela ganha no grito, né? Ela ganha no grito. Ela ganha no grito. Porque e aí conhecimento verdadeiro é bem diferente de verborragia, de falar rápido, de querer ganhar só pela falácia, pela falação. Né? E tem essa questão da falácia, que é você dizer que sobre algo, uma mentira, como se fosse uma verdade, não tem um raciocínio lógico ali encadeado, não tem prova, né? Não tem as premissas não vão chegar a uma conclusão, porque não são validadas essas premissas, mas as pessoas acreditam, que é o caso, da mesma forma que se coloca alguém no poder, se tira alguém do poder e fazendo a mesma manobra, que é o que foi que aconteceu, né? De você passar ideias que não são verdadeiras. Hoje a gente vê tanto... Então, e hoje a gente vê tanto crime, né, que já foi cometido nesse governo e nada é feito. Pois é. Porque as pessoas falam que não, tá tudo certo, não aconteceu nada. Não existe nada. Não existe nada, tá tudo sob controle. Não, nossa, não, a conta de luz tá subindo, mas não, na verdade é porque eu tô demorando mais no meu banho. Não é que a gente tá tomando no cu legal, é que eu que tô tomando mais banho, entendeu? Então eu vou, de repente, em vez de tomar um banho, eu vou tomar meio banho. Ou virar que nem europeu, né? Passar uns perfumes aí debaixo dos partes e pronto. A gente mora num país tropical, mas a gente vai ter que começar a aprender a tomar apenas um banho e rápido. Daqueles assim, que você só passa por baixo do chuveiro e sai do outro lado. É um susto, é a água falando. Daí você entra e sai. Olha que dificuldade pro brasileiro, né? Porque assim, não tem como, o brasileiro não consegue abrir mão do banho. Fogão vai ter que voltar a ser fogão de lenha, porque quem que vai conseguir comprar gás de cozinha? Então vamos tomar banho. Mas eu tenho um cooktop elétrico, então paga a conta de energia, colega. Então, assim, eu acho que o brasileiro vai acabar voltando às origens, assim, de fazer tudo, tipo, andar de charrete, porque gasolina tá andar a pé, andar bastante a pé, charrete, patins, sei lá, vai ter que se virar nos 30 e sei lá, voltar ao uso de lampião, né? Todas essas coisas, porque é impossível você viver no Brasil hoje com um salário mínimo, por exemplo. Sim. Você não vive, você não paga um aluguel e come. Não. Na verdade, você não consegue nem pagar o aluguel, que te dá comer. Não consegue. É o que eu venho Então falando. Essa a nossa realidade, entendeu? E aí o povo vem e fala que tá tudo ok. Não, tá tudo normal. Não tá normal, gente. É só você pensar, é só você colocar na ponta do lápis o quanto você ganha e o quanto você gasta. E nem é gasto com coisa supérflua, é pra sobreviver. Necessário. E não tá fechando a conta não fecha. Então, eu quero saber quando que o trabalhador vai se tocar que ele não tá sobrevivendo mais, entendeu? Não tem condição mais. Tem que sair, tem que dar um basta, porque a gente só tá se estrepando nesse sistema, entendeu? Agora, eu gostaria de saber se, por acaso, vocês acreditam que
a solução, a educação seja uma solução. E que tipo de educação é possível? O que vocês teriam para dizer para a gente? Então, Mafê ia falar uma coisa? Eu ia perguntar se você quer falar, que eu já falei demais agora. Ah, tá. Falou só um pouquinho. Eu falei um monte desde o início, menina. Não, mas a Mafê tem muitos exemplos também sobre, né, a questão da própria educação, dos professores, né? A gente estava até comentando, né, ontem sobre essas coisas dos professores, né? Que a gente sempre tem um professor que é nosso ídolo, né, Mafê, que a gente gosta e tal. E outros que não, né, que não deu certo. A Mafê comentou da professora de matemática mesmo. Mas eu acho que a educação ela pode ser possível se ela estiver num sistema mais coletivo, né, que não explore os trabalhadores, inclusive os queridos professores, esses que a gente gosta tanto e admira. Então, sempre tem esse professor que transforma, que agrega, e esses a gente não esquece. Estão ali, conversando, ouvindo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar partido das coisas. Eu tô com a Fê nessa. Né? Tem que ter um cuidado, uma educação de todos e para todos. Que nós também, a gente se transforme. Que a gente não busque só passar esses discursos prontos, mas que a gente aprenda com o outro, ouvindo, né? Que seja, então, esse processo de via de mão dupla. A educação partindo não apenas do professor, né, mas também do professor e uma classe em conjunto com o professor. Eu penso assim, né? Mafê, você concorda? O que você acha? Eu concordo que a educação ela é uma ferramenta, né? Ela não é a solução assim, pronta, de pronta entrega, né? Ela é uma ferramenta para ser trabalhada. Mas não acredito que ela é a solução dos problemas. Apenas ela é uma ferramenta e tem que ser bem usada, que foi o que a Becca falou. A educação, ela tem que ser justa, né? Tem que ser para todos, de fato, tem que ser justa. Porque vai ver o nível de educação de uma criança estudando numa escola particular que a mensalidade é tipo 5 pau por mês. E vai ver a educação do cara lá da periferia, que às vezes numa matéria, no ano, tem não sei quantos professores substitutos, nem para professor naquela matéria, e naquela sala, ou naquela escola. Então, assim, é uma educação justa? Aquela criança está aprendendo o mesmo que a outra? Não, né? Então, por isso que eu acho que assim, é uma ferramenta e não é uma solução, porque não é igualitário. A educação no Brasil não é igual. Tem polos diferentes, tem educações diferentes, entendeu? Ela não é igualitária. Isso aí que você está colocando, Mafê, é fundamental, porque é pela luta de classes que a gente pode conseguir uma educação de qualidade e uma educação pública para todos, e não só para aqueles que podem pagar 5 mil por cada aluno, né, para cada filho frequentar uma escola de qualidade. A escola pública pode ainda ter qualidade, mas a gente vai ter que saber lutar para conquistar esse direito, né, que é um dever do Estado, mas a gente tem que lutar, e para isso a gente tem que ter consciência de classe, né, saber em que polo estamos aí e quais são as nossas justiças, pelas quais justiças a gente vai ter que lutar. Sim, e é o que a Becca falou, tem que ser algo coletivo, porque, sim, por exemplo, antes, eu acho que antigamente os pais se envolviam mais com a escola. Sim. Entendeu? Hoje, você vê que tem não tem mais essa união de pai com escola. Verdade. Na verdade, o pai fica até aliviado, né? Tipo, vai menino, vai pra escola que você tem um pouco de paz na minha cabeça. Pior é que assim, eu acho que se a escola tiver unida com a comunidade do bairro, né, da onde a escola está inserida, é um outro tipo de educação, por exemplo, entendeu?
A escola junto com a comunidade. É diferente de só ser a escola e o aluno. É o que eu acho. Bom, Beck Maffê, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei a resposta de vocês. Eu também penso da mesma forma. E é isso mesmo, né? Sem a participação efetiva da sociedade, não há mudanças. E para haver mudanças é fundamental haver uma revisão de paradigmas e só assim é possível educar tanto a população para uma conscientização dos seus próprios valores, né? Senão as pessoas não sabem nem por que elas estão lutando, não é verdade? Então é isso. Então, obrigada, um beijão para vocês. Obrigada mesmo. A gente amou. Muito obrigada, eu adorei. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Olha, brigadão. E Obrigada. Vamos colocar aí esse vídeo no ar que vamos colocar essa proposta em andamento, né? E divulgar para o maior número de pessoas. É isso que precisa ter ação, né? Essa é a praxis, né? Proposta pelo Marx e Engels. Não é verdade? Ação, exatamente. Ação, né? Então é isso. Vamos colocar em prática isso aí. Concordo. Um beijo para vocês. Beijo, querida. Beijão. Vou só encerrar agora aqui, ó. E aí, pessoal, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Então, se gostaram, participem, deem o seu like, divulguem para o seu pessoal e um beijo no coração de todos vocês. Partiu na bebida. Amei! Obrigada, gente. Muito bom.